Samuel. Espírito de Deus, coloque as palavras na boca dele. Revela a tua palavra, Senhor, e faça segundo a tua vontade. Eu te peço, usa teu filho como tu queres, em nome de Jesus. Receba ele com a salva de palmas. Oh, glória! Que a vontade está em casa. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Peço a você que abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Já senti a presença de Deus, amados. É uma alegria estar aqui com os irmãos, com o pastor Leandro, juntamente com a Igreja Coluna da Verdade. Eu me sinto em casa. Confesso para os irmãos que quando o irmão estava cantando, eu não sei o que ele viu em mim. Confesso para os irmãos que eu fui tomado por um sentimento de pequenez nesse lugar. Eu confesso para os irmãos que eu gostaria de estar aí para ouvir o pastor Leandro, a pastora Rita, alguém pregando, mas já que me foi dada essa oportunidade, eis-me aqui, Senhor. 2 Samuel, capítulo 9. Peço aos irmãos que me acompanhem de perto. Pode procurar à vontade, meus queridos irmãos. O Espírito Santo está nesse lugar. Agradecer à esposa do pastor Rogério pelo convite, agradecer ao pastor Leandro pela confiança, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 9, vejo que tem alguns irmãos procurando. Para os irmãos aí que não nos conhecem, eu sou bem ali da Bahia e nós não temos pressa para nada, vocês podem procurar à vontade, amém, queridos? Nós somos calmos demais. 2 Samuel, capítulo 9. Amém, queridos irmãos? Versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jônatan? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência de Deus? Então disse Ziba: ainda há um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe à casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete? Ele disse: eis aqui o teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque decreto usarei contigo de benevolência, por amor de Jônatan, teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás comigo a minha mesa. Oh glória, podeis assentar para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos, Israel estava sendo comandado pelos juízes. Eles começaram a observar as nações vizinhas e perceberam que a forma que as nações vizinhas eram governadas era através da monarquia, ou seja, um rei dirigia o povo. E o povo de Israel solicitou também um rei. Eles falaram: nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos a monarquia e queremos que um rei governe sobre nós. A Bíblia diz que
chamado Saul é ungido como rei de Israel. Aliás, o primeiro rei de Israel. E se os irmãos perceberem, o ministério de Saul começou muito bem. Veja que ele inicia o seu ministério em uma vigília com alguns profetas, a ponto de ele ser cheio do Espírito Santo. Eu quero começar essa minha mensagem já fazendo uma aplicação. Não te admires de um ministério que comece bem. O importante de um ministério não é começar bem, e sim terminar bem. O mais importante de um ministério não é apenas começar bem, e sim terminar bem. Saul começou bem o seu ministério, mas terminou mal o seu ministério. Queridos irmãos, a Bíblia diz que uma guerra travou-se entre os israelitas e os filisteus no Monte Giboa. E a Bíblia diz que os israelitas começaram a perder a batalha, começaram a cair 10, centenas e milhares de soldados israelitas. Os filhos de Saul, entre eles Jonatas, também foi morto nessa batalha. Em casa, Jonatas tinha deixado um menino, o Mefibosete. E nessa batalha morre Saul, morre Jonatas e Israel perde a batalha. Alguém teria que voltar no palácio e dar notícia sobre a morte do rei, sobre a derrota dos israelitas. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que quando alguém chega no palácio e vai dar a notícia sobre o desastre dos israelitas. O filho de Jonatas, Mefibosete, que estava no colo da sua criada. Quando ela fica sabendo que o rei havia sido morto, o pai do menino havia sido morto, ela sabia que tinha um decreto. E o decreto naquela época era, olha, quando um rei é morto, aquele rei que matou o outro rei, a primeira coisa que eles perguntavam, tem alguém que ficou vivo da família que possa oferecer ameaça para nós? Se a resposta fosse sim, ele ia até o palácio real e matava todos os descendentes. E quando a criada ouve que Saul estava morto, que Jonatas estava morto, ela imaginou, olha, esse menino corre perigo. E ela coloca o menino nos braços e foge com aquele menino. O que acontece naquele inteirinho, a detalhes, o texto não explica. Eu não sei que quando ela subiu no carro para fugir, o menino caiu e a roda do carro passou em cima dos pés do menino, ou simplesmente ela caiu de mau jeito em cima da criança. Mas a Bíblia fala que o menino quebrou os 2 pés. O menino quebra os 2 pés e agora ele será aleijado de ambos os pés. Veja que uma criança com 5 anos de idade, criada até então no palácio real. Você já imaginou qual era o futuro daquela criança? Era o futuro rei de Israel. Porque o trono real do pai passava para o filho, depois passava para o neto, e assim andava pelas gerações. O trono esperava por Mefibosete. Mas naquele dia, o destino de Mefibosete foi cancelado por causa de um acidente. E agora, queridos irmãos, aquele menino que seria o futuro rei de Israel passará agora a depender de favor dos outros. Cuidado que o mundo dá voltas, hein, queridos? Quando Deus começar a te usar na igreja, não queira levantar o nariz, porque o mundo dá voltas. Quando Deus começar a te usar na profecia, não queira ser maior do que ninguém, porque o mundo dá voltas. Aquele que ia ser o rei de Israel, agora vai ser transportado para a casa de Maqui, para depender dos favores de um desconhecido. E agora ele é levado para a casa de Maqui. Maqui começa a cuidar daquele menino, começa a trocar as fraldas daquele menino. Afinal, ele tinha 5 anos de idade, da idade do meu filho. Toda a comida de Mefibosete dependia de Maqui. As fraldas de Mefibosete dependiam de Maqui. Todo o sustento de Mefibosete dependia da casa de Maqui. E quando eu leio esse texto, eu me pergunto, me faço algumas perguntas. Entre elas, esta: por que muito se fala de Saul, muito se fala de Davi,
Muito se fala de Jônatan e até mesmo de Ziba, mas o nome desse homem Maqui é um pouco oculto. Se foi Maqui que recebeu o menino, se foi Maqui que cuidou do menino, se foi Maqui que deu comida para o menino, se foi Maqui que sustentou o menino até os 20 anos de idade, por que o nome desse homem é oculto? A ponto que em evidência vem o nome de Davi, de Jônatan e de Saul. E aqui eu aprendo uma lição espiritual com esse texto. Aqueles que Deus está separando para cuidar de almas, o nome deles não estão muito em evidência. Aqueles que Deus está levantando para cuidar de almas, não briga por microfone. Aqueles que Deus está levantando para cuidar de almas, não briga por cadeira no púlpito, mas no coração deles tem um espírito incendiado de desejo para cuidar da alma carente. O nome desse homem é oculto. Pouco se ouve falar de Maqui e muito se ouve falar de Davi. Eu creio que nessa última geração, Deus está levantando na igreja Coluna da Verdade pessoas que não brigam por posição, mas pessoas, pastor Leandro, que querem estar nas ruas, pessoas que querem estar evangelizando, pessoas que não querem evidência, mas têm sede por almas, pessoas que estão em busca de Mefibosetes para cuidar, porque tem muito nas esquinas. Com 5 anos de idade, esse menino chega na casa de Maqui, 20 anos se passam. E se passou muito rápido 20 anos. Quando se passa 20 anos, Davi se lembra de uma coisa. Davi lembrou, olha, eu fiz um trato com meu amigo Jônatan. Será se tem alguém da casa dele, descendente dele, que ainda esteja vivo para que eu possa usar de benevolência? E alguém diz assim, olha rei, eu não sei, mas tem um criado antigo aqui, o nome dele é Ziba. Serviu Saul por muito tempo. Se tiver algum descendente de Jônatan, ele sabe dizer. E a Bíblia diz que na presença de Davi vem Ziba. E ele faz a pergunta que vocês leram no texto. Porventura, por acaso, será se existe alguém da casa de Saul para quem eu possa usar de benevolência por amor de Jônatan? E aí vão lembrar do menino. E Ziba fala, Senhor, eu conheço um lá na terra de Lodebar, na terra de esquecimento, na casa de Maqui. O nome dele é Ziba. Davi não pergunta pelo defeito do menino, mas Ziba começa a expor os defeitos do menino. E quando nós entramos na pessoa de Ziba, na pessoa de Davi, na pessoa de Jônatan e na pessoa de Mefibosete, nós podemos enxergar um quadro tipológico e cada uma dessas pessoas pode nos trazer uma representação. E é aqui que eu quero trazer um tema para essa minha mensagem, para vocês entenderem melhor. Eu quero falar sobre a benevolência da graça de Deus. Quando nós olhamos para esses 4 nomes, Davi, Jônatan, Mefibosete e Ziba, nós vamos perceber que Davi, tipologicamente falando, representa Deus, poder supremo, autoridade. Ziba representa a pessoa de Satanás, o acusador, o apontador de defeitos. Mefibosete representa nós, aqueles que necessitam de favores. Jônatan representa a pessoa de Cristo, porque foi pela morte de Jônatan que Mefibosete foi beneficiado. Foi através da morte de Cristo que nós fomos beneficiados. Em primeiro lugar, temos aqui a pessoa de Ziba, representando a pessoa de Satanás. Olha só a forma com que Ziba direciona a Davi, quando Davi pergunta se tem algum descendente de Jônatan. Ele começa a expor todos os defeitos do menino. É assim que Satanás faz. Você pode ter 1000 qualidades, mas no dia que você apresentar um defeito, ele vai apontar o seu defeito. É assim que Satanás usa as pessoas.
Você pode ter 1000 qualidades, mas no dia que você errar uma vez, se você cair uma vez, se você tiver um defeito, ele vai esquecer todas as qualidades que você tem e vai mostrar o seu defeito, a sua falha. Ele pecou, ele errou, ele não pode, ele não é capaz. Ziba, a pessoa de Satanás. Senhor, tem um lá mais aleijado dos 2 pés, lá numa terra de esquecimento. Mas apesar de todas as acusações, de todos os apontamentos de Ziba, o rei manda chamar o menino. E a carruagem entra pela cidade de Lodebar. Irmãos, uma carruagem real entrar pela cidade de Lodebar era algo histórico. Quando a carruagem do rei cruzou a praça da cidade de Lodebar, talvez muitos perguntaram: o que essa carruagem vem fazendo aqui? Era a graça de Deus à procura de Mefibosete. Era a graça de Deus procurando um nome que estava esquecido. Eu quero te dizer nesta noite: a graça vai visitar a tua casa, a graça vai visitar a sua família, a graça visita o seu pai, os teus irmãos, a graça visita a tua casa e vai trazer salvação. Se alguém dissesse assim: olha, provavelmente vieram cumprir o que não fizeram há 20 anos atrás, tirar a vida do menino, alguém responderia: não, porque o rei mandou chamar o menino. E lá vai Mefibosete em cima do carro do rei. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Mefibosete sentou na mesa do rei, comeu na mesa do rei, todos os dias da sua vida. E aqui, observando a forma com que Davi manda chamar Mefibosete, a forma com que Davi escolhe Mefibosete, nós entendemos uma coisa: há um contraste gigante entre a forma que os homens nos escolhem com a forma que Deus nos escolhe. Se eu lançasse uma pergunta para você nesta noite: se nesta noite Deus fosse escolher alguém aqui para uma grande obra, será quem Deus escolheria? Certamente muitos de vocês correria os olhares para os lados e olharia para aqueles que estão engravatados e diria: olha, eu acho que Deus vai escolher aquele ali. Talvez vocês olhariam para o lado e falaram: aquele que está mais cheiroso, que está mais arrumado, talvez seja aquele que Deus está escolhendo. Porque foi assim que Samuel pensou quando foi até a casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. Os irmãos de Davi começaram a passar boa aparência, boa reputação, bom físico. E Deus diz: olha, o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. O critério que Deus usa para nos escolher é diferente do critério que os homens usam. Porque os homens escolhem os melhores. Os homens escolhem aqueles que são mais capazes. Esse ano é ano de Copa do Mundo. Esse ano todas as seleções dos países escolhem 22 jogadores dos melhores que tem em seus países. Cada seleção, se não me engano, são 32 seleções. Seleciona 22 jogadores. Eles analisam o físico dos jogadores, o histórico dos jogadores. Só seleciona aqueles que são melhores para disputar o Mundial. Tem um defeito físico: opa, isso aí não serve. A temporada lá no clube que ele joga não foi boa: opa, isso aí não serve. Só vão aqueles que são melhores. Se você quer passar no concurso público, é a mesma coisa. Qual é a nota de corte? Quanto que é a nota de corte? É 8? Eu tirei 7,9. Não passa não, está descartado. Ou seja, o filtro dos homens tem que ser os melhores. Tem que ser os mais capazes. Tem que ser aqueles que demonstram superioridade. Mas a forma que Deus nos escolhe é diferente da forma que os homens nos escolhem. E Satanás, queridos, ele costuma apontar o nosso passado. Satanás, ele é especialista para apontar o nosso erro. Aquele ali não, aquele ali. Olha o que aquele homem era alguns anos atrás. Olha o que aquela mulher era alguns anos atrás. Aquilo era um alcoólatra. Aquilo era uma prostituta.
Não importa o que era. Era uma prostituta, mas o rei mandou chamar. Era um alcoólatra, mas o rei mandou chamar. Era um traficante, mas o rei mandou chamar. A pessoa de Ziba representa a pessoa de Satanás. Você não presta, você tem defeito. E se tem uma coisa que o Satanás ele aproveita é quando você recebe. Mas você não vale nada. Não tem palavra mais dura do que essa. Você não vale nada. Você é um zero à esquerda. E o triste é que não precisa ir longe para ouvir essas frases. Às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes dentro da nossa própria família. Alguém vai dizer, olha, você não vale nada, você não presta. Você é o que deu mais trabalho para nossa mãe, rapaz. A forma que as pessoas nos olham. Mas a graça nos olha de uma maneira diferente. E nós temos que entender a diferença de graça para misericórdia. E sabe o que é graça? Graça é quando nós recebemos aquilo que nós de fato não merecemos. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando nós merecíamos receber algo, mas Deus retém e não nos deixa receber. Nesse caso, a condenação. Então a forma que Deus nos escolhe, queridos, Deus ele está olhando para dentro do nosso coração. E você diz assim, pastor, você não sabe o que eu fui algum tempo atrás, mas Deus te conhece. A qualquer momento desse, a carruagem do rei vai entrar na tua casa e vai fazer a obra que ele tem prometido. A graça costuma trazer à memória aquilo que estava esquecido. Esse homem estava esquecido. Esse homem estava abandonado, rejeitado. Mas a graça trouxe à memória o nome desse homem. Talvez você tenha uma chamada. Talvez você tenha uma chamada para pregar, você tenha uma chamada para cantar, você tenha uma chamada para evangelizar, você tenha uma chamada para pastorear. Eu não sei quantos anos essa chamada ficou enterrada, mas Deus vai trazer isso à memória. A graça vai te alcançar e a qualquer momento desse vai concretizar na sua vida. Em segundo lugar, você viu aqui que Ziba representa a pessoa de Satanás. Em segundo lugar, Jonathan representa a pessoa de Cristo. Porque através da morte de Jonathan, Ziba foi beneficiado. E aqui estamos nós. Jonathan que representa a Cristo. Através da morte de Cristo, você está aqui sendo beneficiado. Através da morte de Cristo, nós estamos aqui sendo salvos. O que você acha que nós merecíamos? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Romanos 3 e 23. Lê esses textos para você ver. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam afastados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos 3, versículo 23, onde ele diz, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. É como se um martelo da condenação estivesse sendo batido contra nós, e dizendo assim, olha, não tem mais jeito, o destino deles estão decretados. Necessitava de alguém se manifestar e pagar o preço por nós. E aí que Paulo vem e diz assim, e provou Deus o seu amor para conosco, tendo Cristo padecido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que pela morte de Cristo, a moeda que era contra nós, a cédula que era contra nós, a acusação que era contra nós, ele aniquilou na cruz. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação sobre você. Se Satanás tem soprado no teu ouvido, está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Cristo te alcançou. Você foi lavado, você foi limpo, você está perdoado.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez Satanás bateu palmas. Mas quando lá na cruz ele disse, está consumado, ele estava consumando também a nossa vitória. Por isso não há nenhum perdido, eu não menosprezo ninguém. O bêbado que você passa por ele na rua, tem gente que menospreza. O drogado que você passa por ele na rua, tem gente que menospreza. O traficante que você vê na esquina, tem gente que menospreza. Eu não menosprezo ninguém. De repente você está menosprezando alguém que Deus vai levantar como dinamite para explodir as estruturas do inferno. Dê valor àqueles que ainda estão lá fora, porque pode ser futuros missionários. A graça de Deus atinge a todos. A pessoa de Jonathan representa a pessoa de Cristo morta na cruz do Calvário para a redenção dos nossos pecados. E por último vem a pessoa de Mefibosete. Onde que estava Mefibosete? No esquecimento. Onde que estava Mefibosete? Perdido, sem pai, sem mãe, sem avô, sem casa. Mefibosete representa nós. Porque aqui você liga Mefibosete com Isaías 53. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, você vai ver o profeta descrever ovelhas desgarradas pelo caminho, sem pastor, sem pasto e sem curral. Aquelas ovelhas éramos nós. Ou seja, estávamos perdidos e desgarrados. Necessitávamos que alguém se manifestasse ao nosso favor. É tanto que uma voz no céu ecoou dizendo, quem irá por nós? E o silêncio tomou conta. Nenhum anjo se manifestou. Nenhuma das milhares de criaturas nas alturas celestiais se manifestou. E de repente, alguém levanta do trono, pega a sua coroa e coloca do lado e diz assim, eu vou morrer por essa raça pecadora. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos capítulo 12, você vai ver Deus olhando do céu para a terra. Ele procura um justo sequer e não encontra ninguém. Ele não procurou 10 justos. Ele não procurou 20 justos. A Bíblia diz que ele procurou um justo sequer e não encontrou ninguém. Necessitava alguém vir morrer por essa raça pecadora que sou eu e você. E se procurar em nós algum bem, não vai encontrar de fato. Paulo disse que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Por mais que nós esforçamos, ainda reside o mal em nós. Mas quando ele olha para baixo, há 2026 anos atrás, ele enxerga o seu rosto aqui. Quando ele olha para baixo, ele enxerga há milhares de anos à frente. Me viu na rua perdido. E diz assim, eu vou descer e morrer por essa raça pecadora. E lá estava ele pendurado na cruz do Calvário, em meu favor, em favor do seu pecado. E ele grita, está consumado. E quando você vai para Romanos capítulo 8, a Bíblia está dizendo que a sua mente, uma vez que você está em Cristo, a sua mente pode ficar tranquila. Satanás, ele vai acusar, mas não tem acusação. Não existe pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa purificar. O sangue de Cristo abrange todos os nossos pecados. Fica de pé nesta noite em nome de Jesus. Eu não sei se aqui tem gente que Satanás sopra no seu ouvido, dizendo assim, olha, você não pode, você não é capaz, o seu passado foi assim, o seu passado foi assado. Queridos, isso é voz de Satanás. Tem muita gente com o ministério travado, porque está ouvindo esse recado do diabo. Tem muita gente mais escravizado pela própria consciência do que pelo pecado.
Satanás soprando, não, você não pode, não. Olha como é que você estava alguns anos atrás, rapaz. Olha o que você está fazendo na esquina, rapaz. Olha o que você fez com a tua esposa, rapaz. O que você fez com o teu esposo, rapaz. Satanás soprando no ouvido. E a graça chamando, vem. A graça chamando, vem. A graça fazendo o convite. E Satanás te tirando da presença de Deus. Feche os teus olhos nesta noite em nome de Jesus. Se aqui tiver gente que tem dado lugar para o diabo soprar nos ouvidos, jogando na tua cara o seu passado, vamos repreender agora isso em nome de Jesus. Satanás não tem poder de prender a sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, feche os teus olhos agora. Espiritualize-se agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos autoridade para repreendê-lo. Você pode repreender-lo na sua vida, você pode repreender-lo na tua casa. E nós vamos orar agora com bastante intensidade, em nome de Jesus. E esses pensamentos negativos, esse espírito que tem soprado no seu ouvido, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Esse espírito de inferioridade, esse espírito de suicídio, esse espírito de adultério, em nome de Jesus, que vem trazendo à tona erros passados, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Você pode clamar agora comigo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai da glória, meu Deus, a tua graça, meu Pai, nos abrange nesta noite, Senhor. Meu Pai, a tua graça nos abraça nesta noite, Senhor. Meu Deus, a tua graça nos perdoa nesta noite, ó Pai. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que pela morte de um justo, ó Pai, nós fomos perdoados, ó Pai. Meu Deus, assim como, ó Pai, pelo pecado de um só, meu Deus, o pecado entrou no mundo, Senhor, pela morte de um só também, que és tu, Jesus. O perdão, a salvação se estendeu a todos, ó Pai, nesta noite, Senhor. Se nesses ouvidos, ó Pai, Satanás tem soprado acusação, Senhor, nós queremos repreender agora em nome de Jesus, ó Deus, porque o teu sangue já perdoou, ó Pai, o teu sangue já limpou, Senhor. Meu Pai, pessoas que estão martirizadas, ó Pai, pela própria consciência, Senhor, eu quero repreender agora esse espírito das trevas, Senhor, que escraviza esse irmão pelo seu passado, que escraviza essa irmã pelo seu passado. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Não há condenação para ele, não há condenação para ela, em nome de Jesus. Pega a tua bagagem e vai embora, em nome de Jesus. Visita, Senhor da glória, a casa dela, Senhor, vai na sala, Senhor, nos quartos, ó Pai, nos banheiros, Senhor, no quintal, Senhor, e mesmo a longa distância, Senhor, nós queremos repreender esse espírito das trevas que tem escravizado, Senhor, esse casal, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esta mulher que joga na cara do marido, Senhor, esse marido que joga na cara da mulher, Senhor, isso é papel de Satanás, Senhor, isso é demônio, Senhor, e nós queremos repreender agora em nome de Jesus. Sai todo mal em nome de Jesus, todo espírito de acusação em nome de Jesus, todo espírito de acusação em nome de Jesus, sai dessa vida, sai dessa mente, sai desses ouvidos, sai desses olhos em nome de Jesus. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai desse homem em nome de Jesus. Sai desta mulher em nome de Jesus. Meu Pai, que esse homem, esse crente, Senhor, essa crente sai daqui hoje, ó Pai, com uma mentalidade de crente perdoado, ó Pai, onde a graça alcançou, Senhor, a benevolência da tua graça alcançou, meu Pai, perdoou, ó Pai, limpou os carrapichos, ó Pai, e fez dela uma nova pessoa na tua presença. Em nome de Jesus, traz a paz, o refrigério, a paz e o refrigério. Em nome de Jesus, essa angústia na mente do coração, sai em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Sai todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu tenho tempo para isso ainda. Tem alguém aqui que está afastado da presença de Deus, que afastou da graça e quer reconciliar? Tem alguém que um dia foi crente e talvez nesta noite queira voltar aos pés do Senhor, ou alguém que nunca serviu a Deus e quer fazer um compromisso com o Senhor? A graça nesta noite escancara a porta para você mais uma vez. Tem alguém que quer reconciliar? Vem aqui à frente.
Não é vergonhoso não, se você fizer isso, que vai ficar envergonhado é Satanás. Tem alguém que quer aceitar o convite da graça nesta noite, que quer reconciliar, que quer aceitar? Não tem ninguém? Que Deus possa conceder uma nova oportunidade a você, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor com as palmas? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Obrigado, pastor Del. Que palavra abençoada da parte do Senhor. Vamos apenas agradecer a Deus. Ali, louva a Deus a vida da pastora Tereza, que está aqui com a gente essa noite. Ele, sendo mestre, se fez servo, um gesto que quebrou o orgulho e revelou o verdadeiro coração de Deus. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas depois Neste vai domingo, entender. dia 5 de abril, a Igreja Coluna da Verdade Missão Apostólica convida você